Olá, bom dia. Hoje, Dia das Mães, né? Hoje, Dia das Mães, trazendo, né? Esse dia sempre traz uma reflexão, pois toda mãe é uma filha, toda mãe, antes de tudo, é uma filha. Então, a relação nossa com a nossa mãe, trazendo para a parte terapêutica, né? Junguiana, sistêmica familiar, né? Trazendo também a questão das leis herméticas. Ela vai muito mais além do que a relação da nossa mãe de carne e osso, porque muitas podem, né: "Ah, mas a minha mãe já faleceu. Ah, eu não fui criada com a minha mãe. Não conheci a minha mãe", mas nunca estamos sozinhas, né. Existem muitas partes em nós que se conectam e que se refletem fora de nós, né. Então, assim como é dentro, é fora. Arquetipicamente, todos nós temos o feminino em nós, assim como temos o masculino em nós, assim como também temos a grande mãe em nós, assim como somos filha. Então, se a gente ampliar um pouquinho o nosso olhar, e esse é o chamado, esse é o pedido, é a gente começar a perceber que existe coisas muito além de nós, né, que existe uma força superior além de nós, e que esse é o convite, tanto quanto Bert Hellinger fala sobre, né, o caminho da alma, o caminho do espírito, a alma coletiva, o espírito, a nossa individuação, fazendo uma comparação com Carl Jung, né? Sair do movimento da massa, sair de seguir o que eles tanto ditam, a lealdade invisível, né? Que é como foi, assim será, sempre foi assim será. Será? Na verdade, nós, com alma de grupo, né? Temos um propósito coletivo, que é se individualizar, que é fazer o caminho do espírito, a trajetória do espírito, que é eu sair do movimento de grupo, trazer aqui as coisas, sair do movimento de grupo. Se esse aqui caiu, vou deixar caído. Não. Então, eu tô aqui. Esse é o grupo, esse é a alma. Aqui estão todas as questões, valores, crenças, emoções, tudo que ficou de registrado na nossa memória familiar. Então, a memória familiar ela é feita de muitas memórias de muitas pessoas, dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. Então, vem memória de ancestral, que é toda a história, como ela foi desde o princípio, como também os nossos antepassados, que são pessoas que vieram antes da gente e que por conta deles estamos aqui. E aqui tem todos aqueles pensamentos, aquelas crenças, aquelas emoções, aqueles sentimentos carregados dessas memórias, desses registros. Todo medo, toda dificuldade, tudo que eles passaram por conta do contexto, sempre trazendo o contexto da onde eles vieram. Se eles vieram de um outro país, né, os nossos antepassados, na grande maioria por aqui no Brasil, né?
Teve muita gente que veio de outros países. O que esse povo passou lá? O que essa família, o que esses antepassados passaram nessa trajetória? Deixaram pessoas lá, a família ficou, vieram, morreram no trajeto, tiveram dificuldade quando chegaram aqui. Isso serve para qualquer lugar, para qualquer contexto. A questão é que a grande maioria de nós ainda está refém. Posso dizer que 99 a 98% é refém desse sistema, dessa lealdade invisível. E com isso eu vou sentindo todas as perdas, as dificuldades, as crenças, etc, etc, etc. Então, quando eu me coloco a questionar, tá, mas será que é só isso? Será que é assim que tem que ser? Será que não existe uma forma de mudança? É só isso, essa vida é só isso, né? E aí a gente começa a questionar. Quando a gente começa a questionar a nossa vida, aí é que começa o despertar. Não, mas espera aí, é isso mesmo? E aí a gente começa a observar outras situações, perceber que nem tudo é como acontece na tua família. Tá, mas olha só que interessante. Então, eu não estou dizendo pra gente ir lá e ficar olhando para ver se a grama do vizinho é mais verde, não é sobre isso. É sobre questionar a realidade que a gente vive como não sendo a única, né. A gente vai começar a pesquisar, refletir, questionar, olhar para outros lugares, ver que o mundo é muito maior do que esse mundo familiar. Eu percebo que pessoas mais desprendidas, essas que estão sempre viajando, e eu não estou falando a nível de viagem de luxo ou tal, não, que se propõem a viver experiências diferentes, conhecer pessoas diferentes, fazer conexões diferentes, vai percebendo que aquele é mais fácil se desapegar de dinâmicas pesadas, densas, porque o mundo ele é cíclico. A mudança ela está aí, é da natureza, né? Nascer, crescer, se desenvolver, envelhecer e morrer. Então, quando a gente fica muito preso àquela realidade, é como se em algum momento fosse aquilo a única coisa do universo a nos manter aqui presentes. Tipo, se eu não tiver isso, eu não tenho nada. E aí traz para as outras óticas. Se eu sair desse casamento, eu não vou ter ninguém. Se eu não ficar aqui aguentando o que eu aguento, eu não vou ter nada. Então, N situações, se eu ficar nesse emprego, se eu sair desse emprego, não vou arranjar nenhum outro melhor, sabe? É a dinâmica do medo dentro dessa vida material que estamos aqui encarnados, né? Só que começar a olhar por outra perspectiva. Então, quando a gente começa a sair, a se aventurar, aos poucos, a gente não precisa simplesmente sair de casa, vender a casa e morar num quiosque na praia, né? Não, vamos ter bom senso, mas ao mesmo tempo deixar que o fluxo da vida nos conduza. Então, eu estou presa aqui. Esse é o movimento de alma, esse é o movimento da massa. Vou pensar como todo mundo pensa, quero pertencer, então eu estou aqui, porque se eu sair daqui, algo pode me acontecer de ruim, Matrix. E aí quando tu começa a fazer movimentos de, não, mas não é só isso que existe. Eu posso viver de outras formas. Eu posso pensar diferente. A vida vai nos testando. E aí muitas pessoas não bancam, continuam aqui apesar, né, de não se sentirem bem, de não serem elas. O preço disso é não ser elas mesmas, né? Por quê? Porque se precisa ter força, mas não é uma força física, é a força interna, é confiar em si, é se bancar e dizer, ok, mas eu quero fazer as escolhas da minha vida. Para poder sair, começar a perceber a vida pelos próprios olhos. Não no sentido de ficar reafirmando, ó, viu, era isso mesmo, ó, não sei o que. Não.
Quero abrir os meus olhos. Percebe que a bonequinha está de olhos fechados. Vamos trazer uma outra bonequinha de olhos abertos. Por quê? Essa dinâmica, muitas vezes, tem a ver com ver o mundo como a minha mãe vê. Então, por mais que eu saia da caixa, a caixa não sai de mim, porque eu continuo ainda vendo, percebendo a vida com os olhos da minha mãe. Por que eu estou falando da mãe? Porque a mãe é o primeiro mundo. A criança, quando ela nasce, ela demora de 6 a 9 meses para começar a perceber que ela e a mãe não são a mesma pessoa mais, como a gente estava lá, na barriga dela. Então, muitas das nossas memórias e registros psíquicos, emocionais e físicos, tá na pele, tá no corpo, tá com tudo que a mãe sentiu, com todo esse sistema. Então, se a gente não começar a se questionar e caminhar, a gente continua vendo e sentindo e revivendo a vida sob os olhos daquela mulher, daquele homem, porque eles ainda estão conectados aos registros do sistema deles. Então, é um chamado espiritual, um chamado do espírito, sair, fazer esse movimento para ser quem se é. E se eu não começo a olhar para a relação com a minha mãe, e quando eu falo relação com a mãe, nem sempre vai ser a relação da mãe de carne e osso. É perceber que essa mulher, antes de tudo, é uma mulher. Assim como tu, cheia de dúvidas, cheia de questionamentos, se sentindo muitas vezes uma fraude, e porque ainda a gente quer colocar a expectativa de que mãe, pai, enfim, são pessoas que são super-heróis, super-heroínas, e na verdade são homens e mulheres. Então, eu fiz o movimento de sair, Thaís, mas tá difícil, né? Deixa eu botar isso aqui para trás. Tá difícil, eu não consigo sair, eu ainda sigo o padrão da minha mãe no casamento, nas finanças, na vida, no profissional, porque tu continua de olhos fechados, né? Tu saiu da caixa, mas a caixa não saiu de ti. Tu ainda segue os mesmos padrões. Então, existe o movimento de estar aqui, concordando, fazendo. Ah, não, mas eu não quero, eu quero. E é desafiador. Vai ser. Vai ser. Só que a diferença é que é um desafio que tu vai estar fazendo as tuas próprias escolhas, e eu falo entre aspas, porque muito das nossas escolhas tem a ver com o que eles achavam que era bom para nós. Por isso ainda a bonequinha segue de olhos fechados. Não, mas Thaís, eu quero. E aí, aqui começa a aparecer. Por que que uma é grande e outra é pequena? A grande não tem a ver com ser adulta ou criança neste momento. Tem a ver com que é grande, porque a informação, ela é densa. A informação que existe dentro dessa mulher é densa, no sentido de que ela já vem com todo um padrão, com todo gerações pensando, sentindo daquele mesmo jeito. Essa, ela tá abrindo os olhos agora. É como se fosse uma bebê. Tudo é novo. Pode gerar medo, mas ao mesmo tempo a criança, ela quer explorar. Então, esse movimento de sair do campo da mãe, e campo da mãe significa o campo interno, eu, Thaís, sinto e penso e acho algo sobre a minha mãe. Não é ela, porque a gente não conhece muitas vezes o que se passa. Aliás, acho muito difícil que alguém conheça o que se passa exatamente dentro de alguém. Então, o que eu tenho, a imagem que eu tenho da minha mãe, ela é minha. A emoção que eu tenho, que eu sinto sobre a minha mãe, ela é minha. A emoção é minha. Não é ela 100%. Consegue entender? Então, enquanto eu tenho ainda essa imagem, que muitas vezes é um julgamento, uma decisão, eu continuo de olhos fechados para a vida, porque eu ainda estou conectada ao grupo. Jung diz, né? Assim como o Hélio Couto também,
fala sobre a sombra. Se eu continuar julgando, se eu continuar comparando, se eu continuar com a expectativa que essa mulher deveria ter sido de tal e tal jeito, eu continuo de olhos fechados para a vida do futuro, para a vida acontecendo através dos meus pés, porque eu estou calçando o sapato de todos eles. Para que essa nova mulher possa estar abrindo os olhos para um novo caminho, é preciso começar a olhar para essa mãe que vive dentro de ti. Porque daí, a partir do teu olhar sobre a tua mãe, que é a primeira referência do feminino que nós temos, todos os julgamentos, como ela foi, como ela deixou de ser, como ela foi como esposa, como não foi, como ela se comportava, tudo isso gera energia que ocupa dentro de nós e que isso fica como um carimbo, um registro. E que enquanto eu não for, não estar disponível a mudar essas informações, eu continuo de olhos fechados para mim. Então, tudo que tem a ver com autoestima, autoconfiança, autoamor, autorrespeito, tudo que tem a ver comigo, tá em relação com esse vínculo com essa mãe. Por quê? Porque nós fomos uma. Após o nascimento, eu vim ao mundo, dei a primeira respiração, e a partir desse lugar, a trajetória do jogo começa. Porém, quantas de nós ainda tá conectada a querer voltar para esse movimento de infância, de criança, ou de justiça, porque achou que não teve que ter, enfim. A gente ocupa o nosso presente, desculpa, a gente ocupa o nosso presente com informações do passado. Por isso que eu não consigo sair. Então, como seria olhar para essa mulher, a primeira referência de mulher, com os olhos totalmente diferentes? Será que eu consigo? Sim, consegue, se tu quiser. Ah, mas Thaís, é muito difícil, aconteceram coisas, enfim, a gente sabe que a vida, ela é como ela é. Eu não consigo, ok. Como seria tu poder te olhar diferente? Porque para tu, a visão que tu tem do feminino é essa, tá ainda nessa primeira referência. A visão que tu tem das mulheres, ou inclusive a visão que tu tem sobre ti mesma, tá vinculado a esse sentir, a esse olhar, a essas crenças de capacidade. Como seria então começar a te olhar? E a gente pode partir desse lugar também. Começar a perceber o que está ocupado, quais são as questões que estão impedindo esse olhar de mais aceitação, de auto-perdão, de gratidão. Então, sim, existem formas da gente olhar para essa mulher como uma mulher imperfeita, como também olhar através de nós e curar esse feminino ferido. E quando eu falo isso, essa cura ela não é algo pontual, ela é um processo de se olhar, de se amar, de se respeitar, apesar do que tenha acontecido. Então, como seria a gente poder olhar para essa mulher de uma forma diferente? Deixa eu ver aqui.
Aí tu pode respirar, te colocar num lugar de disponibilidade, neste momento, protegido, campo neutro, e falar: "Mãe, eu sinto muito, e neste momento eu abro mão da expectativa de ter te comparado ou te colocado junto a outras mulheres. Hoje eu te aceito como uma mulher comum, real, com questões, assim como eu, assim como tu. Eu te agradeço por tu ter te colocado disponível como um portal para que eu estivesse aqui e agora, neste momento. Muito grata. Eu te aceito como a mulher que tu é, comum, real. E nesse momento, eu também me perdoo por ter julgado, por ter comparado, por ter me julgado, me comparado, porque quando a gente compara e julga essa mulher, eu também me comparo, eu também me julgo, porque eu vim dela. E quando eu começo a me colocar disponível a me perdoar e agradecer, obrigada por ser o portal da minha vida, eu começo a abrir os olhos para a vida, para minha vida, para as minhas escolhas. Respira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu também me abro para todas as possibilidades que o campo tem a me oferecer. Percebe? O campo em movimento, neste momento. Quando a gente desocupa a energia que estava estagnada. Todos os downloads acontecem nesse momento das informações que a gente estava pedindo, 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 só que não é assim com o celular. Quando a memória está cheia, a gente não consegue baixar mais nada. A gente precisa desocupar para que aquilo baixe. É exatamente assim que acontece. Energeticamente, vibracionalmente. Então é sobre isso. Obrigada. Então, nesse primeiro momento, a gente se coloca à disposição do nosso eu maior, para que ele nos conduza para o nosso caminho de individuação, para que a gente possa se libertar de padrões que não nos fazem bem, ao mesmo tempo honrar toda a força, toda a coragem, todo o caminho que eles percorreram para que eu também estivesse aqui. Então é fortalecer o que é bom e, ao mesmo tempo, fazer algo de bom com aquilo que me aconteceu. Qual foi a lição, qual foi o aprendizado, qual é a tarefa que precisa ser feita na minha vida, que é o que está acontecendo aqui agora. Nesse momento, tem algo que está cutucando a tua alma, teu espírito, ele é livre por natureza. E quais são as amarras, quais são as correntes que tu ainda insiste em carregar? Liberta, liberta essa visão, essa expectativa, esse paradigma de que deveria ter sido, mas não foi, não foi.
Liberta essa expectativa e solta. Olha para essa mãe como a mulher real que ela é. Porque assim, tu pode ser real também, de verdade, abrindo mão das expectativas do mundo para poder ser tu mesma. E quando a gente aceita, quando a gente se perdoa, quando a gente agradece, a gente simplesmente solta para que o universo possa atuar da melhor forma possível. Esse é o primeiro movimento, é poder ver essa mulher como uma mulher real. E sim, vão surgir desafios, vão surgir perrengues, vão surgir questões, pois nós somos reais, estamos aqui neste mundo, aqui e agora, né, esse plano. E a nossa tarefa é olhar, questionar, refletir se aquilo ali é meu, se eu estou só fazendo por repetição, de quem era esse pensamento, de quem eu me lembro quando eu repito isso. Dizer: "Ok, muito obrigada". Só que isso é um movimento para a vida inteira, não é só de um dia, não é só de 3 meses, é uma filosofia de vida poder se amar e se escolher, se respeitar, apesar do que aconteça. A gente se lembrar desse lugar de força, desse lugar de co-criadora, desse lugar que vem junto com o feminino. Prova viva é que a gente sim ocupou o ventre da nossa mãe, a nossa avó, a nossa bisavó, todas elas ocuparam o ventre, gestaram algo e que existe uma simbologia nisso. Somos nós de carne e osso, ao mesmo tempo, tudo que isso representa e tudo que eu posso co-criar como mulher, como energia feminina. Esse poder é nosso. E que enquanto a mulher não resgatar esse poder, essa consciência, estaremos ainda duvidando desse lugar de poder, desse lugar de quem cocria, somos nós. Então resgatar essa mãe interna começa por olhar para nossa mãe como mulher de carne e osso, ao mesmo tempo, resgatar o olhar de poder e força e prazer que temos na mãe e na mulher que existem dentro de nós. É resgatar esse lugar de mulher real, imperfeita. Como também resgatar esse lugar de mãe de mim mesma. Eu cuido de mim, mesmo que eu não tenha tido quem fizesse isso na vida aqui, a gente nunca tá sozinha, tudo tem um propósito, e que enquanto tu não para de olhar para a falta, tu não consegue chegar nesse lugar aqui, porque tu ainda está insistindo e agarrada ao que tu não teve, ao que tu passou de dificuldade, etc, etc. A vida é uma dádiva aqui e agora, sempre. Que resgatar o olhar sobre si através dos olhos da mãe, tu olhar para poder olhar para essa mulher, vendo ela como uma mulher real, com as escolhas dela, assim como tu deseja resgatar as suas próprias escolhas, a coragem, a força. Isso é libertador. Enquanto tu continuar cobrando algo para alguém fora de ti, tu continua com débitos emocionais, continua carregando corrente, continua presa em algum lugar, em alguma memória, em algum registro. Para ti que deseja te libertar dessas amarras, dessas correntes, tanto visíveis quanto invisíveis, a minha mentoria Uma Nova Mulher, ela te resgata desse lugar, desde a tua dor. Qual é a tua dor? O que te faz ainda
ficar repetindo ciclos de dor. O que que tu sente? O que que tu pensa? O que que se repete no teu ciclo, no teu dia a dia, que tu segue repetindo, repetindo? Tem uma forma de pensar, tem uma forma de te comportar, acionar gatilhos, medo. Isso tudo a gente olha para o teu mapa, a gente olha quais são os padrões ancestrais que tu carrega, de que forma tu pode te libertar deles, dando espaço, abrindo espaço, né? Porque isso tudo se mistura. Só que se tu já vem com teu HD lotado, como é que tu vai gerar alguma mudança? Não tem como, não tem espaço. Então a gente precisa começar a liberar. E isso é um movimento para a vida. Aí a partir desse lugar a gente olha para a sombra. Quais são as minhas queixas? Quais são as minhas faltas? O que que eu julgo não ter tido? O que que eu julgo ter tido demais? Eu sofri demais? Quais são as minhas responsabilidades nesse jogo? Como eu posso me libertar disso? Será que tu quer te libertar disso? Porque sim, tudo tem um preço na vida. Te desgarrar de uma memória de grupo e se bancar tem um preço. Assim como tem um preço em ficar atendendo às expectativas de tudo e de todos, menos de si. Qual deles para ti é o mais caro? Aí desse lugar de sombra, quem cria a sombra? A criança. A gente vai olhar para essa criança. A gente vai ver o que que ela quer. A gente vai ouvir o que que ela quer. Porque no momento que, né, aqui, ainda de olhos fechados, ela cresceu, ela trabalha, ela pode estar casada, ela pode achar que ela está vivendo a vida dela. Longe, não. Ela está reproduzindo tudo igual. Porque ela ainda olha com os olhos da criança, cobra como a criança, julga como a criança, que não assimilou, que não sabia, que não entendia. Ela só absorveu tudo. Então, quando essa mulher adulta, só de corpo, emocionalmente uma criança, escolhe começar a ver essa mãe e esse pai como homem e mulher reais, imperfeitos, essa adulta começa a abrir os olhos para a vida. E aí ela consegue crescer. Então, depois da criança, a gente ouvir essa criança, a gente olha para os pais. E a partir desse lugar que eu olho para os meus pais como imperfeitos, mas o melhor que eles puderam, dentro daquilo que eles sabiam, eu cresço e eu viro adulta. E a partir do momento que eu começo a olhar a vida como adulta, eu posso fazer escolhas conscientes, transformar, alquimizar o meu destino consciente. E aí eu começo a ter, né, escolhas com prazer, escolhas do que me faz bem para mim, não o que eu julgo, saindo daquele ciclo, né, de que amor é ser maltratada, por quê? Porque se eu tenho esse padrão na minha família, eu vou repetir por amor. Não, mas foi assim que eu aprendi, né? Por isso que eu tô sempre atraindo relacionamentos tóxicos, por isso que eu tô sempre atraindo pessoas com problemas que eu quero salvar, porque na minha família todo mundo fazia isso, enfim. Enquanto eu não abrir os olhos para ver a vida real como adulta, eu vou achar que aquilo é bom e vou seguir repetindo. E aí, a partir desse lugar, eu começo a resgatar o amor por mim, o amor pelo meu corpo, resgatar a consciência erótica de que sim, eu sou mulher e posso me dar prazer, para que eu comece a ir além disso. Trabalhar minha energia, minha espiritualidade, saber que algo maior me conduz e colocar isso a serviço para as outras pessoas também, seja na área que eu trabalhar, que é estar disponível para a vida, é viver a vida com prazer. Isso é a mentoria Uma Nova Mulher. E que depois desse lugar existe, né, a mentoria Mulheres da Nova Era, que é como eu trabalho a minha energia, como eu trabalho a nível energético, como é que eu posso
transformar o meu campo ao meu redor. Já no meu lugar, imbuída de mim, pertencente a mim, eu me pertenço, e esse é meu universo. E como é que eu consigo trabalhar as energias ao meu redor, para poder começar a fazer e co-criar o meu caminho, a fazer, como se diz, a magia psíquica, né. Começar a co-criar através dessa energia que o campo me dá, como as coisas acontecem na vida, e me preencher energeticamente de tudo isso. Lindo, né? É a gente assumindo o poder e o prazer de ser mulher. Tá bom, meus amores? Um feliz Dia das Mães para todas nós. Que a gente sim escolha todos os dias poder se pertencer. Beijos e até a próxima.